Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre os filósofos clássicos da filosofia, né? Volume 3 de Ortega y Gasset, a Giovanni Vattimo, da segunda edição da editora Vozes, da editora PUC-Rio, essa obra do Rossano Pecoraro, que é o organizador, né? Essa obra aqui, ó. Os filósofos clássicos da filosofia. Os filósofos clássicos da filosofia é uma coletânea de ensaios assinados pelos maiores especialistas brasileiros sobre a vida e a obra dos autores clássicos da filosofia ocidental. A obra é distribuída em 3 volumes que cobrem a vida e as obras dos grandes filósofos desde a antiguidade clássica até a contemporaneidade. Cada ensaio traz os seguintes conteúdos: o filósofo e seu tempo, a essência da sua filosofia, os conceitos-chave presentes na sua obra, os percursos e influências do seu pensamento e suas principais obras publicadas. Nos volumes 1 e 2, os ensaios referentes a cada autor são complementados por textos originais, selecionados e traduzidos especialmente para esta obra. No volume 3, trechos fundamentais das principais obras dos autores clássicos são citados no interior dos ensaios a eles dedicados, né? Neste volume, que é o terceiro, temos o Ortega y Gasset, temos o Benjamin, temos o Gadamer, tem o Adorno, o Sartre, o Levinas, o Hannah Arendt, o Merleau-Ponty, o Quine, o Ricoeur, o Rawls, Deleuze, Foucault, Habermas, Derrida, Hort e Vattimo. A corrosão dos valores da tradição, a dissolução da ideia de verdade, a desvalorização de princípios e fundamentos últimos que outrora nos orientavam são os principais traços de nossa época. Atordoado, desnorteado, perenemente em busca de bússolas de sentido, o homem contemporâneo lembra um andarilho à beira de um abismo, cuja constelação de sentimentos, ideias e ações está cada vez mais ameaçada por forças que parecem visar a um único objetivo, a atrofia do pensamento e da razão. Neste cenário sombrio, a filosofia, as ideias dos clássicos que marcam a sua história representam um fundamental instrumento de compreensão, interpretação e crítica do nosso tempo. É a elas que esta obra é dedicada. Os ensaios que acompanham, todos escritos pelos maiores especialistas brasileiros em uma linguagem clara e acessível, abarcam toda a tradição filosófica ocidental, do alvorecer do pensamento grego às reflexões no limiar do terceiro milênio, né? Então, no Clássico da Filosofia, volume 1, temos de Sócrates a Rousseau, Sócrates, Platão, Aristóteles, Plotino, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, Thomas Hobbes, Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, Vico, Hume e Rousseau. No volume 2, que eu vou fazer o próximo vídeo, é de Kant a Popper, o Kant, o Fichte, o Hegel, o Schelling, o Schopenhauer, o Kicker, Marx, o Nietzsche, o Bergson, o Russell, Bertrand Russell, o Edmund Russell, né? O Heidegger, o Wittgenstein e o Popper. Vamos lá então, né? As árvores não permitem ver o bosque, e graças a isso é que o bosque existe. Com isso se quer dizer que toda a realidade se dá num jogo de luz e sombra. Toda paisagem, realidade vivida, se comporta desta maneira, ocultando em si outras paisagens. Nesta bipolaridade, falamos que, seguindo a metáfora empregada, o bosque refere-se ao ser profundo e está numa dimensão ontológica. As árvores, por sua vez, referem-se aos entes e estão numa dimensão môntica. Deste modo, compreende-se o centro originário e estrutural do pensamento orteguiano de Ortega y Gasset. Eu sou eu e minha circunstância, e se não a salvo a ela, não me salvo eu. A partícula aí, antes de se referir a uma simples adição, define toda a complexidade da integração que se radica na absorção das circunstâncias pelo eu, injetando-lhe sentido, desvelando o seu logos. É desta maneira que redescobrimos o ser na dimensão estrita da relação. Basta assinalar que o sentido desta coexistência refere-se antes ao horizonte do trato, ou seja, não é um simples estar aí sem nada a ver um com o outro, mas uma disposição ao diálogo. A carência ou insuficiência, portanto, que caracteriza a relação constitutiva entre o eu e a circunstância, uma radical dependência. E nesta perspectiva aberta a partir do ser indigente, necessariamente atuante, ou ainda do defrontar do eu e da circunstância, é que surgirá o que fazer vital para impulsionar a dramática condição da vida humana no incessante ocupar-se com o mundo de forma livre. O conceito de liberdade para Ortega y Gasset se insere numa perspectiva criadora da vida humana como parte da constituição do ser. Contrário às posições deterministas e formalistas, o humano se encontrará frente às suas decisões, decidir o projeto da minha vida. Comprometido plenamente com o seu projeto, o humano está lançado no mundo das possibilidades sem indicativos a priori que possam assinalar pressupostos no caminho do existir.
Para a compreensão da estrutura do ato de liberdade, tomaremos o processo em que vive o homem quando elege conscientemente ser o que tem que ser, partindo do pressuposto que ser livre significa não predispor de identidade constitutiva. Esse é o ponto de partida para a compreensão da noção de liberdade no pensamento orteguiano, que está configurado em 3 momentos fundamentais que compõem sua estrutura, que é o momento de invenção, o momento de decisão e o momento de responsabilidade. O momento de invenção traduz essa carência de identidade constitutiva que conduz o homem à abertura de estar constantemente criando a si próprio. A noção de invenção se dá no solo do que fazer vital enquanto impulso a encontro, porém não apenas como vontade caprichosa, espontânea ou mesmo gratuita, mas em conformidade com a razão vital. A perspectiva do imperativo ter que ser compreende aqui sua relação com o ato livre na realização deste projeto vital, neste lançar-se ao invento e fabricação de si mesmo. Traduz assim a concepção do homem como obra aberta, drama que está a construir-se em uma infinda tarefa de fazer-se no encontro com a realidade, ou seja, é pura instabilidade. Essa tarefa essencial de inventar-se a cada instante, dar forma ao programa vital, não dispõe, como já mencionado, de um modelo pré-estabelecido, ao contrário, é prescrito unicamente pela imaginação ou fantasia, para eleger entre as múltiplas possibilidades a que responda verdadeiramente o apelo do seu eu autêntico. O momento de decisão refere-se à realização através da qual é obrigado a escolher entre as diversas possibilidades, dentre as quais é que permitirá ser plenamente aquilo que tem que ser, ou seja, realizar segundo a sua vocação, que representa o seu eu autêntico, ou também as que se inserem na completa alienação. Este é o momento da decisão. Existem 2 modos de decisão em que o homem atua conforme sua personalidade, espontâneo imediato e o reflexivo. Do primeiro temos as decisões que se realizam mecânica e subitamente. Do outro, encontramos o pensar meditativo como fonte de eleição. É este último que nos interessa, pois nele a razão vital opera de modo essencial. Destaca-se, neste sentido, uma relação ontológica entre o viver e a obrigatoriedade do decidir. Viver, diz Ortega y Gasset, é constantemente decidir o que seremos. Percebemos com isso o aspecto da tragicidade do que fazer vital, pois inevitavelmente será um que fazer forçoso. É por isso estabelecida a relação liberdade e necessidade. Ser livre para decidir significa que não temos a escolha de não decidir. Somos forçados a fazer escolhas. As fatalidades ou faticidades, as quais Ortega y Gasset identifica com as circunstâncias, são dados que não podem ser prescindidos pela consciência. É a matéria, manifesta suas situações, com a qual o projeto existir se realizará mediante a escolha entre as possibilidades. A noção de possibilidade aporta necessariamente a ideia de prospecção. As possibilidades correspondem ao futuro e isso denota a dramática contradição do homem. Enquanto o projeto executa seu ser lançando-se ao futuro e por isso a vida será decidir aquilo que seremos. Daí o grande paradoxo do ser que ainda não é, presente ou passado, mas está em constante via de realização. As possibilidades, porém, não existem como fato, ou seja, como algo que interpela a nossa vida sob um aspecto heteronômico exterior. O repertório de possibilidades, diferentemente das circunstâncias, não nos é dado, não se impõe como necessário, mas, ao contrário, somente pode surgir enquanto produto da nossa imaginação. Inventamos nossas possibilidades. A partir dessa perspectiva projetiva sobre as possibilidades, pode-se conceber o momento de responsabilidade como uma consequência necessária do momento anterior, ao admitirmos uma atitude que se inclua na opção pelo modo autêntico de atualizar o apelo da vocação personalíssima. É um momento particularmente ético no qual assumimos a autoria das decisões mediante o projeto individual que leva consigo o encontro e o trato com as circunstâncias. Sendo assim, a responsabilidade é absolutamente pessoal. Entenda-se também que não só a responsabilidade se refere ao plano individual, como se ocupa do coletivo. O homem responsável por si, por suas circunstâncias, já age sob a determinação de injetar o sentido da perfeição, salvação, no que se revelará como sua realidade. O momento de responsabilidade é precisamente o coroamento ético do pressuposto do homem sem uma natureza moral pré-estabelecida e está a se redefinir a cada instante. Ser responsável é, sobretudo, assumir para si a decisão de ser responsável por si, o que Ortega y Gasset irá traduzir como sendo um pré-ocupar-se. Ou seja, ocupar-se por antecipação do seu projeto mais íntimo e autêntico, se opondo assim ao inautêntico modo de ser ou despreocupação.
Uma das fases do pensamento orteguiano, aquela em que está mais próximo ao vitalismo, se encontra como ingrediente do agir moral a noção de desportividade. A positividade de uma moral originária da vida torna fecundo o entusiasmo. Por isso, impele a uma ação cada vez mais perfeita e integral, sempre referida a uma existência concreta. O entusiasmo pode ser aqui compreendido no sentido clássico pronunciado na antiguidade como sentimento de exaltação e arrebatamento decorrente daqueles que estavam sob inspiração divina, transportados pelo furor de uma natureza criadora. Daí o ideal ético do bom arqueiro. Vamos um pouquinho dessa obra, né? O pensamento de Ortega y Gasset, né? A filosofia de Ortega y Gasset, dessa obra Os Filósofos Clássicos da Filosofia, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos 506 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garoto por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, vivos, e até a próxima.